de nós, mas querendo trazê-la ainda para mais perto de nós, eu tenho percebido que nas cidades menores no Brasil, o exemplo de Nova Friburgo, né, por exemplo, os jovens adolescentes têm uma espécie de autoestima muito baixa com relação ao seu lugar, com relação à sua terra natal. Parece que o que é bom é aquilo que passa na televisão e que está em outro país, ou que está numa cidade maior, que está na capital, no Rio ou em São Paulo, coisa semelhante. E Friburgo é uma cidade exuberante do ponto de vista da natureza, né? Das florestas, das águas, né? Da riqueza, digamos, do nosso meio ambiente. Como é que o senhor avalia essa baixa autoestima, não é, dos jovens com relação ao seu lugar, e como essa questão do meio ambiente, da ecologia, pode ser uma espécie de resgate da nossa identidade? Olha, isso é muito importante, né? Não dá para você preservar e conservar um meio ambiente que você não se identifica, que você não ama, você não se sente parte dele. Então existe, e não é só no interior aqui em Friburgo, no interior fluminense, às vezes no interior geral, é a mesma lógica, né? É o garoto que está aqui no interior e vê na televisão aquele luxo todo, né? Aquela exuberância toda da capital, às vezes as novelas que se passam naquela zona sul, que na realidade não existe, só existe na novela, ou se passa numa Índia, na cabeça de alguém, porque na realidade não é bem aquilo, tá certo? Aí ele começa a se identificar com aquilo e ele começa a ir para lá. Ele começa a querer ir para lá. Eu quero ir para aquela cidade, ó, é maravilhosa. Ih, Friburgo não tem nada, não acontece nada. Friburgo não acontece nada porque as pessoas que são jovens também não produzem nada. Né? No momento que eles se identificam e eles começam a abraçar essa natureza que está por aí, quer ver? Por exemplo, costumo dizer para meus alunos, aluno de Friburgo ou pessoa de Friburgo que não conhece, por exemplo, os Três Picos, né? É que nem um carioca que não conhece o Cristo Redentor. Tá certo? O camarada de Nova Friburgo, que nunca foi a Macaé de Cima, é que nem um carioca que nunca foi a Ipanema. Né? Então ele tem que começar a identificar essas áreas, porque os cariocas vêm para cá. Eu acho que o turismo em Friburgo, principalmente o turismo ecológico, é muito pouco aproveitado. Muitas pessoas assim nem conhecem pontos turísticos aqui da nossa cidade, não tem noção de que existe, né? As pessoas não aproveitam de toda essa mata atlântica aí que nós temos em nossa cidade, essa beleza natural que nós temos, realmente assim é muito pouco divulgado. Eu acho que se divulga muito pouco isso e que as pessoas que moram aqui acabam aproveitando muito menos do que as pessoas que vêm de fora. As pessoas que vêm de fora acabam aproveitando muito mais. Nós falamos há pouco, professor, sobre a relação entre ecologia e economia. E tudo isso que o senhor está comentando agora me faz pensar no seguinte: talvez esteja aí uma opção de trabalho para muitas pessoas, a indústria do turismo. Não é? Na sua opinião, existe possibilidade real, não é, de se criar mecanismos sustentáveis de sobrevivência no município, por exemplo, e ao mesmo tempo explorar economicamente essas questões? Com certeza. Você hoje tem vários tipos de projeto, né? E o nosso prefeito aí até está falando na Cidade Parque, que é um desses tipos de projeto, onde você aproveita, né, as características, a beleza, né, o cenário, a paisagem bonita da natureza friburguense, para exatamente explorar, não do ponto de vista impactante, mas trazer as pessoas para ver essa qualidade que não existe em lugar nenhum. Você pega um ônibus, vai daqui a Ouro Preto, você sai de Friburgo, é pasto e morro, até Ouro Preto. Aí quando você volta, é que você volta à floresta quando você entra em Friburgo. Então onde é que tem isso? Você vê os países aí, tipo Inglaterra, tem, os Estados Unidos, ficam produzindo parques temáticos lá, que são parques de florestas tropicais, porque eles não as têm. Mas a gente tem ao vivo e a cores, com todos os elementos vivos, com o menor sapinho do mundo, que está lá em Macaé de Cima, com o araçari, que é o nosso mini tucano, que está nas nossas matas. Quer dizer, a gente tem animais em extinção, a gente tem bromélias, orquídeas e árvores assim fantásticas, que a identidade que a gente tem com essas coisas, quanto mais a gente se identifica, quanto mais a gente se emociona, se entusiasma falando dessa natureza, o turista vem. Agora, se o turista chega aqui, salta ali na rodoviária, pega um táxi e vira para o motorista e diz assim: olha, eu nunca vim a Friburgo, é a primeira vez, o senhor, por favor, me diga aquelas coisas maravilhosas que tem em Friburgo. Será que esse motorista de táxi está preparado para dizer? Ou será que ele vai dizer: ih, acho que o senhor veio para o lugar errado?
Quer dizer, de 2000 para 2001, na entrada do século, cerca de 40 escaladores da França, Canadá e Estados Unidos passaram pendurados nos Três Picos, que é um dos maiores polos de escalada do planeta Terra. Todo mundo no planeta conhece Três Picos, às vezes o friburguense não conhece. Não conhece. Professor, o nosso tempo é muito curto, não é? Mas eu gostaria de terminar com mais uma questão. Há hoje uma discussão sobre a chamada ecologia interior. Eu gostaria que o senhor terminasse a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse tema. É profundo. O Fritjof Capra, ele trata como ecologia profunda, a ecologia interior, porque é a gente começar a trabalhar, né, o capetinha que existe dentro da gente ligado a essa lógica do consumo, a essa lógica da depredação, a essa lógica da rapidez, né? A gente não precisa ficar tão estressado porque precisa consumir, ou precisa ter cada vez mais, precisa acumular, eu preciso ter. Então toda essa sociedade do ter e do consumir, né, exageradamente tem levado o ser humano a uma situação complicada, ele com ele mesmo, e ele com o meio ambiente, e ele às vezes até com a sua família, com os outros. Então é preciso a gente repensar, né, quem somos nós? Será que nós somos apenas um objeto de consumo? Porque é interessante como é que o ser humano ele é tratado. Pode ser professor, né, você pode ser um cidadão. Agora, muitas vezes quando você é tratado pelos economistas ou até pelos meios de comunicação nos seus jornais dedicados à economia, você não é nem cidadão e nem professor. Você é um consumidor. E o ser humano não pode ser tratado como um consumidor. Ele é um ser humano, ele é um cidadão. O consumidor é uma eventualidade. Em alguns momentos da nossa vida, nós seremos consumidores. As pessoas tornam-se consumidores. Mas nós temos que ter isso muito claro, né? O nosso poder de consumo, a nossa capacidade de consumo é legal? Gera emprego, gera renda? Gera. Mas será que essa forma de fazer isso não está, de uma certa forma, impactando e tirando a vida da Mãe Terra, do planeta que nos sustenta? Quer dizer, só para terminar, alguém pode dizer assim, isso é um exagero. Não é não. No meio do Oceano Pacífico hoje, nós temos a maior lixeira do mundo, que são perto assim de 20 quilômetros que os navios passam, cheio de sacos plásticos e pedaços de plástico boiando. E hoje a maior causa de mortalidade dessas aves marinhas e tartarugas marinhas, de alguns tipos de peixe, é a ingestão de saco plástico no meio do Oceano Pacífico. Quando o nosso plástico que a gente compra aqui, qualquer besteira, vai parar no meio do Oceano Pacífico, começa a matar, né, tartarugas que estão a 3, 4, 5, 6 mil quilômetros de distância da gente, a gente tem que repensar que sociedade, que estilo de vida, de consumo é esse que a gente está produzindo, que está fazendo acontecer esse tipo de tragédia natural. Muito bem. Professor Fernando, eu gostaria de agradecê-lo pela sua participação conosco no programa Eu que agradeço a oportunidade também. E é muito bom estar aqui conversando com um velho e grande amigo. Isso. O professor Fernando foi meu professor de geografia durante os anos do então segundo grau, depois se transformou no ensino médio. Nós vamos ficando por aqui e na próxima edição do programa Os Tempos Mudaram, nós nos encontramos novamente para conversar sobre um outro tema importante para a vida da nossa sociedade de uma maneira geral e que está, de alguma forma, relacionado com educação. Até lá! Uma escola tem que ser forte. Forte em alegria. Forte em seriedade. Forte em conteúdo. Forte em princípios. Mas, acima de tudo, forte em valores. Educandário Miosotis. Do berçário ao pré-vestibular. Porque os tempos mudaram.